Então vamos lá, retomando aqui o assunto que foi falado na semana passada, tá? Nós vimos que os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos, indicando-o como pessoa do discurso, né? Aí a gente tem lá a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que a gente vê naquela tabela mais abaixo. E a gente observou o quê? Que existem, né, 3 pessoas no discurso gramatical, né, que são justamente essas 3 do plural e as 3 do singular. Nós vimos também, né, que os pronomes eles são classificados em 7. A gente tem aí 7 tipos de pronomes, né, as divisões, né, do pronome. A gente tem lá o pronome pessoal, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome de tratamento, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Tá? E a gente, na nossa leitura, vimos o quê? Que os pronomes, eles são... Pode falar? Atrasado, gente. 7, 9. Eu não entendi o que você falou, Karina. Se alguém compreendeu... Professora, seu áudio está muito baixo. Todo mundo está com áudio baixo, pessoal? Pelo que eu falei aqui no grupo do Mensengers, o Lucas também está com áudio baixo. Não, você falou só pra mim que o áudio tá... Não, você falou só pra mim que o áudio tá baixo, gente. Daí eu falei sim, por causa que pra mim o áudio não tá baixo. Aí quem tiver, pessoal, com áudio baixo, às vezes pode ser a configuração do celular, da TV, do PC, alguma coisa assim que às vezes a configuração, né, fica muito baixinha. Aí põe um fone de ouvido, né? Porque assim, se todo mundo a gente tivesse aqui uma maioria com som muito baixo, poderia ser aqui. Mas se eu tenho aí... Eu tô com volume máximo de fone. Então, mas olha só, às vezes o celular ele tem o volume máximo de segurança, né? O meu ele faz muito isso comigo. Eu vou aumentando, aumento até o final. E na verdade ele não aumentou. Quando eu olho lá na configuração, ele tá assim... Enfim, eu não lembro qual é a mensagem que aparece lá, mas ele não me deixa aumentar sem eu apertar o OK. Porque ele diz que aquele volume é muito alto e pode fazer mal à minha audição. Aí eu tenho que ir lá apertar o OK para ele aumentar até o máximo mesmo, né? Às vezes também pode ser isso. Eu também fiz isso, eu tô no computador. Eu também fiz isso, tá no máximo no 100 mesmo, não tá no de segurança. E pra mim também tá baixo, senhora professora. Então vamos lá, pessoal. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A aula está sendo gravada na íntegra, tá? Ou seja, tudo que a gente está falando aqui, tudo, exatamente tudo, está sendo gravado, tá? Então, se por algum acaso você não está conseguindo ouvir ou não está entendendo, depois você vai lá, quando estiver disponível na plataforma ou, né, estará disponível antes no meu canal do YouTube, você vai lá dar um pulinho lá e veja a aula na íntegra, tá? Está sendo gravado aqui cada minutinho nosso desde que começamos, certo? Então vamos lá, pessoal. Retomando aqui. Vou falar um pouco mais alto para ver se ajuda quem está com som aí um pouco mais baixo, tá? Então, retomando, né? Nós vimos o quê? Que os pronomes, eles são variáveis em gênero, né? Masculino e feminino, em número, tá? Em singular e plural. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais, que foi o que a gente viu, né? Os pronomes pessoais são aqueles que vão indicar a pessoa do discurso, né? Quem está falando é a primeira pessoa, quem está
ouvindo é a segunda pessoa e de quem está se falando, ou seja, o assunto da conversa é a terceira pessoa, certo? Alguma dúvida nesses pontos? Então, voltando aqui, pessoal, vimos também o quê? Que os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles lá, eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Com as suas variações aí, né? Eles funcionam como sujeito. Daqui a pouco a gente vai começar a ver aqui a função de sujeito, função de predicado. Provavelmente vocês já viram alguma coisa sobre esse assunto no ano passado, mas a gente vai ver aqui de uma forma mais clara, mais ampla, né? Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele substitui os substantivos e complementam os verbos, ou seja, eles trabalham como complementos verbais e trabalham substituindo o substantivo, tá? Por exemplo, Maria comprou um bolo. Ao invés de eu, na minha próxima oração, eu falar o bolo que Maria comprou estava gostoso, eu vou falar Maria comprou um bolo. Ele estava gostoso, ou seja, o ele substituiu o bolo, o meu substantivo bolo, tá? Nós vimos também sobre os pronomes possessivos. Percebi. Desculpa, pessoal. Vimos também sobre os pronomes possessivos, que são aqueles que transmitem aquela ideia de posse, né? E aí a gente viu o quê? Né? Os pronomes possessivos, eu tenho lá as pessoas, novamente, do discurso, tá? E nós temos o quê? Para a primeira pessoa do discurso, que é eu tenho meu, minha e o seu plural, né? Meus e minhas. Para a segunda pessoa do discurso, que é tu ou você, né? Que é o que a gente usa muito, é teu, tua, teus e tuas. E para a terceira pessoa do singular, né? Que é ele ou ela, é seu, sua, seus, suas. E aí a gente viu também no plural o quê? Ele meio que acompanha essa ordem, né? Primeira pessoa do plural, nosso, segunda pessoa do plural, vós, vosso, né? E a terceira pessoa do plural é seu, seus e suas. Porém, como eu falei para vocês, essa segunda pessoa do plural a gente praticamente não usa, né? É muito difícil ser usado, principalmente aqui, né? No Rio de Janeiro e São Paulo. Pode falar. Enfim, pessoal, retomando aqui, né? Alguém tentou aqui falar, mas pelo jeito não conseguiu, tá? E a gente tem essa questão aqui, né, a segunda pessoa do plural, ele ser falado da mesma forma da minha segunda pessoa lá do plural, né? Eu posso falar teu e tua, ou normalmente a gente fala você mesmo, né? Então, vamos lá às atividades de hoje, certo? Quem fez essa atividade, pessoal? Para eu tomar nota aqui. Eu fiz, mas eu fiz metade, mais ou menos. A 6, professora, eu não sei, no caso que eu não entendi muito bem. Por causa que no começo eu não entendi. Na letra A. Certo, então vamos aos poucos, tá? Vamos corrigindo aqui do início. Pode falar? Não, ontem eu pedi minha mãe imprimir, só que aí ela acabou esquecendo de imprimir, ok? Mas aí eu vou fazendo aqui e vou tentando responder.
conforme você vai fazendo. Ok, então vamos lá. Vamos lá, tá? Número 1, pessoal. Número 1 é letra D. Tem alguém com o microfone ligado fazendo muito barulho, professora. Oi. Pode falar. Talvez saia entrando da hora, por conta muito vento, tá muito bom. Ok, sem problema. Então vamos lá, galerinha. Vamos lá. Número 1. Que frase abaixo apresenta pronomes possessivos? Letra D, esse é o amor. Letra D. Tem alguém com o microfone ligado com alguma coisa de fundo, tá atrapalhando muito. É, pessoal. Quem não tiver aí... Fica aí não sem internet, acho que eu não tô escutando nada. Eu pensei agora, não é a letra D. Eu também tô ouvindo eu acho daqui. Que é B. É B. Então. Letra D. Professora, essas aqui a gente já corrigiu até o 5. A gente tinha que corrigir da 6 abaixo. Ah, foi corrigida essa aqui? Peraí, que atividade que vocês estão falando? A do PDF. Atividade do PDF. Você não fez ainda, eu acho. Então vamos lá, galera. Então vamos aqui às respostas, né? Eu acredito que essa aqui foi corrigida mesmo, tá certo. A gente ficou com a 6 em diante. A gente corrigiu na aula passada. A gente corrigiu da 1 até a 5 e deixou a 6 para baixo para casa. Isso. Só que olha aqui, a número 1 me falaram aí letra D, tá? Não é letra D, não. A frase que apresenta pronome possessivo é B. B de bola, tá? Meus amigos, meus irmãos. Professora, Oi. tá me ouvindo? Tô. Então, fui eu que tinha falado que era D. Aí depois eu fui lá e falei que era B, entendeu? Aham, é letra B de bola, tá, pessoal? Aí a gente tem lá, ó, número 1, B, meus amigos, meus irmãos, né? Lá que moram meus amigos, meu irmão. A letra D, esse é pronome demonstrativo que depois a gente vai ver, tá? Então não é letra D. Tá? Ó, A é pronome demonstrativo, C é pronome demonstrativo, D é pronome demonstrativo. E na letra E, na verdade, tá trabalhando aqui com o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então é a letra B de bola. A número 2 é B, né? Está se referindo aqui a Gabriela. Foi isso mesmo, pessoal, a gente corrigiu, tá? Tanto que a letra 3 aqui, eu comentei com vocês que o todos, vocês provavelmente não identificariam a princípio, porque a gente ainda não tinha falado, que é pronome indefinido. Isso mesmo. Então, vamos lá. A 6 em diante. Então, a gente tem aqui o emprego dos pronomes pessoais, tá? Então, temos aí uma primeira regrinha, uma primeira observação. Os pronomes pessoais retos sempre serão empregados como sujeito da oração e nunca como complemento. Vocês compreenderam isso aqui? Lembra-se que lá no início do texto... Você pode explicar de um jeito mais fácil? Caso que eu não entendi esse tipo de fala. Então, é o que eu falo para vocês, tá? A gente trabalha com texto, apresentando o assunto, e depois a gente vem com a atividade fixando o nosso conhecimento. Tanto que na aula passada eu perguntei para vocês se vocês tinham alguma dúvida, todos sinalizaram que não. Hoje eu retomei esse assunto aqui, lá num resumo que eu fiz sobre o assunto, e ninguém novamente mostrou, sinalizou que estava com dificuldade. Aí agora na atividade vocês sinalizam que estão com dificuldade. Pessoal, olha só, a gente está tendo que se adaptar a esse novo sistema, né? A distância de ensino. Então, é muito importante que imediatamente, quando vocês
tenham dúvida de algo, que vocês sinalizem, para não ficar com dúvida para a hora das avaliações, tá? Então, vou voltar. Professora, eu, Ana Luz, não tô comigo. Ok. Vamos, você que está aí com o PDF em mãos, volta lá na primeira página desse PDF, que está assim. Número 1, pronomes pessoais. Aí você já sabe, né, que são os pronomes que indicam o discurso. Eu tenho lá a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. E aí eu tenho número 1 sem estar negritado. Tá assim, pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. O que é o sujeito de uma oração, tá? É o cara, né? Vamos colocar assim, é o cara que ele sofre ação, que ele faz ação, que ele participa da ação. Por exemplo, a flor está cheirosa. Aí eu vou perguntar para vocês, isso daí provavelmente vocês viram no finalzinho do ano passado. Aí tem aquela pergunta que a professora fazia assim para vocês. Quem estava cheirosa? Aí vocês respondiam, a flor. Lembram-se disso? Ou não? Lembro. Professora, na outra escola a gente aprendeu isso, acho que mais cedo. Acho que foi no 4º ou no 3º ano, sei lá. Sim, são a questão da sintaxe. Só que, como eu falei para vocês, a gente sempre vai vendo os mesmos assuntos, só que de forma mais profunda, mais detalhada. Então, eu só trouxe sua lembrança de vocês porque quem é o sujeito dessa minha frase, né? A flor está cheirosa ou estava cheirosa, tá? É a flor, ou seja, a ação... Esse negócio aí de tal de sujeito e predicado? Exatamente, exatamente. Tá? A gente vê o que... também um pouquinho disso no ano passado. Isso, a gente vê os elementos da frase. Isso daí já é outra coisa, sintaxe. A gente ainda está trabalhando a morfologia, mas daqui a pouco a gente vai começar na sintaxe. Então, retomando aqui. A flor que é ali o objeto da ação, ou seja, ela é o meu sujeito. Então, o que aqui o pronome pessoal do caso reto, ele está informando para vocês? Todo pronome pessoal de caso reto, ele exerce a função de sujeito. Por exemplo, ela está com um vestido lindo. Aí eu vou perguntar para vocês, quem está com vestido lindo? Respostas? Fala de uma professora que eu não entendo. Ela, alguém me respondeu. Eu perguntei o seguinte: ela está com um vestido lindo. Aí a pergunta que a gente faz para a oração: quem está com um vestido lindo? Ela. Ou seja, ela, na tabela que vocês estão vendo aí abaixo no PDF, não é um pronome pessoal do caso reto? Sim ou não? Professora? Vocês estão ouvindo, pessoal? Mais ou menos. Professora, a boca tá mexendo, mas registrado. Não tô ouvindo. Pera aí, deixa eu colocar aqui pegar minha tabletinha aqui para vocês. Achei. Conseguem ler? Sim ou não? Sim. Ela está com o vestido lindo. Sim. Certo. Aí a gente aprendeu o que lá na escola? Eu tenho essa construção, né? Essa oração, que a gente depois também vai aprender o que é oração, o que é frase, que são duas coisas diferentes. Aí a gente pergunta o quê? A professora falou, para você achar o sujeito predicado, você faz a pergunta, né? Ela está com um vestido lindo. Aí você pergunta, quem
está com vestido lindo. Aí vocês respondem Ela. o quê? Ela. Ela. Então, aqui é o sujeito e aqui é o predicado. Não foi assim que vocês aprenderam? Foi ou não foi? Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Só que vamos lá. Ela. Agora esquecendo aqui o sujeito e o predicado, né? Ela é um pronome, tá? Pessoal do caso reto. Ou seja, ela é a terceira pessoa ela é a terceira pessoa do singular. Vocês têm isso na tabela de vocês. Eu, tu, ele ou ela é a minha terceira pessoa do singular. Compreenderam ou não? Sim, agora eu compreendi. Entendeu? Então lá na minha regra tá o quê? Os pronomes pessoais do caso reto sempre exercem a função de sujeito. É exatamente isso. Entendeu? E é o que a gente vai fazer lá na atividade número 6. Que é o que ele está informando lá pra gente. Os pronomes pessoais retos sempre serão empregados como sujeito da oração, nunca como complemento. Quem funciona como complemento? Aí a gente volta lá em cima na segunda página, que é número 2. Pronomes pessoais do caso oblíquo, eles substituem os substantivos e complementam o verbo. Eles funcionam como complementizadores, certo? Agora ficou mais fácil para a gente fazer a número 6, né? Então vamos lá. Agora ficou um pouquinho. Mas se vocês tivessem sinalizado essa dificuldade na aula passada, vocês já tinham feito isso daqui. Vocês viram que a explicação tá lá em cima. Então vamos lá. Maria, tá? A gente tem que aqui justificar, reescrever a frase de forma correta e justificar o porquê que a gente está reescrevendo, tá? Maria viu eu na porta da minha casa. Então, nessa parte que eu tava com dificuldade, mas eu acho que a Maria eu vi na porta da minha casa. Não. É por causa que a dificuldade que eu tava era se a gente podia acrescentar outras palavras ou se a gente só tinha que escrever a frase com as palavras que tá aí. Não, você tem que reescrever a frase de forma correta. É o que tá aqui, ó. Agora, reescreva a frase de forma correta e justifique. Então, vamos lá. Maria é quem? Maria viu eu na porta da minha casa. Quem viu eu? Olha só a construção. Quem viu eu na porta da minha casa? Maria. Então, Maria, ela é o quê? Ela é um sujeito, ou seja, ela, Maria, que é ela está funcionando o quê? Como um pronome pessoal do caso reto. Maria. Fala. Eu vou ter que ver a câmera desativada. Tá. Então vamos lá. Maria está funcionando como um pronome pessoal do caso reto. Maria está funcionando como ela. Mas Maria está correto, certo? Quem que está errado aí nessa frase? Maria viu eu na porta da minha casa. Se Maria ela é o sujeito, eu pode ser o sujeito também? Não. Não, ou seja, eu tenho que fazer a substituição de quem? Do Maria ou do eu? Eu. E eu vou substituir eu por quem? Por que pronome? Um pronome... Oi? Me, né? Eu vou substituir o eu, que é um pronome do caso reto, por um pronome do caso oblíquo. Ou seja, aí você sobe lá na sua tabela, eu tenho lá os oblíquos, átomos e os tônicos.
Qual é o oblíquo que eu vou usar aqui? Me, mim ou comigo? Me. Eu vou usar o oblíquo, pronome oblíquo. Maria me viu na porta da minha casa. Isso aí. É essa a proposta da atividade, porque aqui, se os pronomes do caso reto eles funcionam como sujeito, o eu ele tinha que estar lá junto de Maria. Maria e eu vimos um cachorro na porta. Tá? Aí eu perguntaria, quem viu o cachorro na porta? Maria e eu. Ou seja, eu e Maria somos sujeitos. Tá? Somos sujeitos aqui da oração, mas aqui não é isso. A Maria viu eu, que está errado, Maria me viu na porta da minha casa. Certo? Então aí eu vou substituir o eu. Vocês podem até circular para vocês se localizarem o que está incorreto nessa frase, tá? Maria viu eu, circula, sublinha, destaca aí com iluminador. Maria me viu na porta de minha casa. Iluminador, professor, iluminador é negócio de maquiagem. Não. É o que eu tenho aqui em casa. Eu posso pegar aqui também. Não. Tem iluminador de maquiagem e também aquele de destaca-texto, né? Aquele que eu amo, né? Acho lindo, aquele verde, verde limão. Depende muito, cada um fala de um jeito. Marca-texto, iluminador, tem gente que fala iluminador, né? Pessoal, eu sou das antigas, né? A professora já tá velhinha, já tá demodê. Tá? Com a justificativa, pessoal, olha só, justificativa é aquele parágrafo ali que está em cima destacado, tá? Aquele parágrafo ali em cima. Professora, tem 7 marca-texto em casa. Nossa, haja texto para marcar. E é rica. Então vamos lá, galera. Olha aqui. A justificativa dessa questão é o quê? Alguém se arrisca em dizer qual é a justificativa dessa questão? Qual das que o pronome ele tá errado? Não só isso. É porque a justificativa é que os pronomes pessoais do caso reto sempre funcionam como sujeito da oração. É justamente aquela parte... Professora, Pode falar. Sem querer te interromper, mas esse ano a gente ainda vai aprender aquele negócio de mal com L, mal com U. A gente vai aprender isso? Nós já aprendemos isso. Olha lá no seu caderno já. Olha lá no seu caderno. Foram nas primeiras aulas nossas. Mas, professora, sua voz tá horrível. Eu lembro faz bastante tempo, né? A gente tá meio até que se perdendo no tempo. Então, pessoal, vamos lá. Número 6, né? Letra B. Então, eu tenho aí... Professora, qual foi a justificativa da letra A? Eu acho que travou pra mim. A justificativa é que os pronomes de caso reto sempre funcionarão como sujeito da oração. Essa é a justificativa. Porque ele está aqui, né? A gente trabalhando já a sintaxe, né? Ele não está mais na função de sujeito, ele está na função de predicado. Ou seja, ele está complementando o verbo. Viu é verbo, eu complemento o verbo. Ou seja, o que complementa o verbo? Professora, é o pronome pessoal. Mas embaixo desse lugar aí, que é para reescrever, já está escrito já. Sim. Como é que é a explicação? Sim, mas por que vocês vão reescrever? Para fixar a informação. Sim. Aprendam uma coisa, pessoal. Se a gente não pratica, a gente não aprende, tá? Raros casos de pessoas que aprendem, né, têm a memória auditiva, mas isso é muito raro, tá? Normalmente a gente trabalha muito com a repetição. Por quê? Porque a repetição é a forma mais fácil da gente acabar aprendendo, né? Há quem tem a memória visual, enfim, né? Essa memória auditiva são raríssimos os casos. Então, né? Como a gente não pode selecionar quem aprende, né, por ouvir, quem aprende, geralmente, a grande maioria aprende vendo,
ir repetindo, então a gente trabalha esse método, tá? Não deixem de escrever a justificativa, tá, pessoal? A nossa segunda questão aí... Professora, Pode falar. talvez eu tenha que sair em qualquer momento, caso que o meu celular tá com 12% agora. Tá bom. Nosso segundo exemplo aí, né? Nosso segundo texto. Os pronomes oblíquos me, te, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos jamais podem ser empregados no início da oração. Tá? A gente tem esta informação aí. Pessoal, eu testei aqui minha internet. Vocês estão dizendo que às vezes está travando aí. Não é minha internet, não. Ela tá boa aqui. Tá? Só para ver. Avisar vocês. Não, professora, mas a internet não é minha mesmo, que é horrível, na bosta. Não, mas não é só hoje, não. mas eu olho também porque às vezes é a minha, né? A internet de todo mundo tá ruim, por causa que às vezes dá uma travadinha de leve. Então vamos lá, galera. Minha internet a minha tá boa. Vamos lá, pessoal. Então, a gente viu o quê? Qual é a outra informação que temos aqui? Os pronomes oblíquos jamais podem ser empregados no início da oração. Me convidaram para a festa. O que está incorreto nessa frase? E por que está incorreto? Certo. Me está incorreto. E por que está incorreto? Porque os pronomes oblíquos nunca podem ser empregados no início da oração. Sim. Eles então não podem. Me convidaram para a festa. Correto. Porém, por que ele não... Mais a fundo, por que ele não pode estar no início da oração? Porque se ele estiver no início da oração, ele funciona como... Quem lembra? Sujeito. Toda vez que eu tiver um pronome oblíquo, ele vai funcionar como auxiliar do verbo. Ele vai complementar o verbo, ele vai substituir o sujeito. Ele nunca vai funcionar como sujeito, certo? Então, a forma correta da gente escrever aqui, já até falaram pra gente. Convidaram-me para a festa. Ele está complementando o verbo convidar, certo? Alguém tem dúvida nisso aqui? Agora ficou mais fácil de forma resumida. Não tanto. Eu acho que os dois às vezes ficam meio com dúvida, né? Mas aí a gente vai fazendo de pouquinho a pouquinho, né? Outra informação que nós temos aí embaixo é o que? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, sempre deverão ser empregados como complemento do verbo. Então, a gente tem aí, nós vimos ela, pegue ele. O que está errado aqui, pessoal? A frase, no caso, só que de forma diferente. Então, o que está errado aqui é o seguinte, a gente aprendeu lá que os pronomes oblíquos, eles complementam o verbo. Eles nunca funcionam como sujeito, só os pronomes de caso reto funcionam como sujeito. Se eu tenho ele, nós vimos ela. Vamos lá. Quem é a primeira pessoa do singular? Repitam para mim, por favor. Não, singular, pessoal, singular. Falem para mim os pronomes pessoais completos. Quais são os pronomes pessoais? Ele, eu,
saber, só que tipo, eu não sabia que nós e vós... Também não. Pessoal, vamos lá. A gente tem aqui, né, os pronomes pessoais eu, tu e ele, né, singular, nós, vós e eles, plural, tá? E aí, nessa oração, prestem atenção, nós temos o que? Nessa oração aí, na letra C, há duas frases aí, né? Duas orações. A primeira é nós vimos ela. Nós vimos ela é que pessoa do pronome? Primeira pessoa do plural. Então, a gente tem aqui, né? Nós, tá? Na minha primeira oração aí temos vimos ela. Quem é ela? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Os dois não são pronomes do caso reto? Pessoais do caso reto? Sim ou não? Sim. Liga o microfone aí, que tá com o microfone ligado, que tem uma pessoa falando no fundo, me atrapalhando. Eu estou falando e estou com o microfone ligado. Com a professora, eu tô falando com a professora. Não sei se é você, sei lá. Tá tendo uma música no fundo. Então vamos lá, pessoal, ó, aqui, novamente. Nós vimos ela. Eu comi aqui um acento. Nós vimos ela. Quem é o verbo? Se eu sei. Eu acho que é... Se eu sei que nós é pronome pessoal, terceira pessoa do pronome pessoal, no plural, e ela é a... Desculpa. Nós... Não, falei certo. Nós, a primeira pessoa pessoal do caso reto, e ela, a terceira pessoa do singular do caso reto, quem é o verbo aqui? Ela. Não sei se é certo. Verbo pessoal. Nós, sei lá, vimos. Vimos. Se aqui é pronome e aqui também é pronome, só sobrou o vimos. Vimos é verbo. Eu ia falar vimos, só que essa era... Só que essa era sublinhou. Aí eu achei que era vimos. Ok. Quem que está complementando o verbo aqui, nessa frase, nessa oração? Ela. Ela. Ou seja, quem está errado aqui nessa oração? Ela está errado. E aí a gente tem a informação logo acima que diz o quê? Pronomes oblíquos, o, a, os, as, sempre deverão ser acompanhados, empregados, como complementos de verbos. Então, como é que fica esta frase? Nós vimos a. Ou nós a vimos, tá? Ah, sim, nós a vimos. É aquele velho ditado, aquela frase que muita gente fala. Que muita gente fala, por exemplo, eu vi ela. Vocês já ouviram isso? Alguém falando isso? Eu vi ela. Aí todo mundo fala assim, vi ela. É uma rua estreitinha. Por causa do quê? Dessa regra aqui, né? Eu vi ela. É assim que a gente fala. Eu vi ela. Só que vi ela parece o quê? Que é uma palavra só. Porque existe também a palavra... vi ela. Existe vi ela. Isso aí. Então, por que que... Não fala becos e vielas. Isso aí. Parece mais uma piada do que isso. Então, pessoal, mas aí a gente... Pessoal, vamos lá. E a ela? Vamos lá. A gente vê o que com essa regra gramatical? Se ela é pronome
pessoal do caso reto, ele não pode estar complementando o verbo. Tá? Esse complemento verbal aqui, ele vai ser feito pelos pronomes oblíquos. Ele pode estar à frente ou pode estar atrás do verbo. Nesse caso aqui, e no caso que a gente tem no texto, é eu aqui. Nesse exemplo aqui, eu a vi. Tá? Ali na letra C praticamente é a mesma questão, só que na verdade ele colocou na primeira pessoa do plural, né? Nós vimos ela. Então, nós vimos ela, ele já modifica aqui. Mas aqui, eu vi ela, você parece que está falando que vi ela é uma palavra só. Ou seja, tanto aqui quanto lá no nosso primeiro caso da letra C, é eu a vi. Ou seja, o pronome oblíquo a vai complementar o verbo. Segunda oração aí da letra C é pegue ele. Como que a gente vai colocar essa frase? Agora tá fácil para vocês, né? Pegue-o. Pegue-o. Correto. Pensei que alguém ia falar o pegue. Né? Por que essa constituição não vale? O pegue. Porque o é um pronome oblíquo e ele não pode funcionar como sujeito. Os pronomes oblíquos nunca começam frases, orações, nunca são empregados no início de oração, tá, pessoal? Então, a justificativa é a parte de cima. Você vê, a professora já deu tudo mastigadinho para vocês, né? A justificativa já está acima, é só você reescrever. Por que que ela teve que ser reescrita? Porque os pronomes oblíquos, o, a, os, as, eles são empregados como complementos verbais, ok? E não como sujeito. Letra D, pessoal. A mesma sentença aí, né? A gente tem o mesmo caso. Vi ele no cinema. E temos um outro caso, convidei ela para estudar comigo. É muito comum essa segunda frase aqui, essa segunda oração, a gente falar de forma no dia a dia, né? Coloquialmente. Mas gramaticalmente ela está incorreta. Então vamos lá. Quem fez aí a letra D? A primeira oração aí. Vi ele no cinema. Viu no cinema. Isso é certo. Isso aí, correto. Mas parece que do jeito errado fica mais certo de falar, né? Não é estranho, viu no cinema. Fica menos feio, errado, né? Parece. Fica menos feio. Tem gente que fala assim, o vi no cinema. Não, ele não pode ser empregado dessa forma. Por quê? Porque ele é um pronome oblíquo átono, né? Ele não pode ser utilizado como sujeito. Então vamos lá, pessoal. Vi o no cinema, tá? Lembrando a vocês que tem hífen aí, vi o. Lá em cima, tinha uma questão lá com me. Maria viu me, tá? Hífen aí também. A nossa segunda frase aí da letra D. Convidei ela para estudar comigo. Como que vai ficar isso daí? Convidei-a para estudar. Convidei-a para estudar comigo. Isso. Agora ficou mais fácil. Essa soa mais bonito, né? Convidei-a para estudar comigo, né? Agora, viu no cinema? Não, mais ou menos. Não, mas essa é mais natural de você ouvir. Convidei-a para estudar comigo. Do que você falar, viu no cinema. Vi-o no cinema, você fala, meu Deus, né? Horroroso. Mas é a forma correta, né? Na verdade tá certo. A forma correta é. Então, mas foi o que eu falei. Normalmente tem gente que fala assim, vi no cinema, só que não pode. É o contrário, né? O pronome oblíquo, ele nunca vai começar uma oração. Gente, temos aí mais um textinho aí pra gente ler. Os pronomes lhe, lhes são sempre usados para complementos dos verbos. Sempre que for possível trocar por ele, a ela, né, e os seus plurais, ou para ele e para ela, tá? Então,
Vocês estão vendo o que? Que a gente Estou aqui com uma musiquinha aí de violão. Minha musiquinha para a professora relaxar, que a professora está muito, muito tensa. Então, galera, vocês estão vendo que, na verdade, a partir da letra B, a gente está trabalhando só com pronomes oblíquos. E a mesma sentença que a gente falou lá em cima, tá? Na segunda página da nossa explicação, é o que a gente está vendo aqui, tá? Que os pronomes oblíquos, eles funcionam ou substituindo o sujeito ou vão trabalhar o quê? Complementando o verbo, tá? Então, vamos lá. Mais uma questão aí. Letra E. Telefonei para ele. Uma segunda oração. Meu pai entregou a carta ao morador. Entre parênteses, para o morador. Como que vai ficar essa sentença aí? Telefonei para ela? Não. Lê o que está em cima. Os pronomes lhe e lhes são usados como complementos dos verbos, tá? Sempre quando... Telefonei para ela. Não. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Sempre que for possível trocar... Presta atenção, pessoal. A leitura está aí acima da letra E. Sempre quando for possível trocar por a ele, a ela, tá? E os plurais. Ou para ele ou para ela. Presta atenção. Telefonei para ela. Eu vou trocar por... Nossa primeira linha aí da leitura que está acima da letra E, pessoal. O para ele eu vou substituir por um pronome oblíquo. Telefonei para... Não, para ninguém. Preste atenção lá. Quando for possível trocar a ele, a ela, ou para ele, ou para ela. Os pronomes lhe e leis são sempre usados... Para ninguém, pessoal. Telefonei-lhe. Errado. Vou escrever para vocês. Não entendi, professor. Vou explicar. Eu também não. Agora ficou mais confuso. Ela. Telefonei para ela. Prestem atenção na leitura que está acima da letra E. Os pronomes lhe e lhes são sempre usados como complementos dos verbos, sempre que for possível trocar por a ele, a ela, ou para ele, cadê? Aqui, ó, ou para ele ou para ela. Ou seja, eu sublinhei aqui para vocês, para ele. Para ele, eu vou substituir por quais pronomes? Para ela. Para ela. Desculpa, mas aí eu só mudei o gênero. Mas a ideia é a mesma. Eu vou substituir por quem? Qual pronome? Professora, sua aula acaba que horas? Daqui a pouco. Aí fica, telefonei-lhe. Isso aí, vocês enxergaram aí? Sim. Hoje eu tava pensando em outra coisa, eu tava pensando em falar. Telefonei a ela. Pensando nisso. Não. Presta atenção aqui, pessoal. Telefonei para. Não, vocês... Olha só. Tanto que eu tô falando pra vocês. Gente, presta atenção. Está escrito acima aí. Os pronomes lhe ou lhes são sempre usados como complementos dos verbos,
sempre que for possível trocar a ele ou para ele, tá? A gente vai transformar isso daí. Então, eu tenho aí um caso, né? Telefonei-lhe, tá? Eu vou substituir esse para ele. E eu tenho um segundo caso. Meu pai entregou a carta ao morador. Entre parênteses está aí, para o morador. Ou seja, o morador é quem? Eu consigo substituir o morador por qual pronome pessoal do caso reto? Ele. Certo? Então, teoricamente ficaria assim. Meu pai entregou a carta para ele. A gente vai finalizar. Como que vai ficar essa frase? Meu pai entregou... Repete a frase, professora, por favor. Meu pai entregou a carta... professora, acho que eu entendi. Entendeu? Eu provavelmente vai estar errado. Meu pai entregou a carta a ele. Não. Professora, repete, por favor, frase. Não está conseguindo trabalhar mais. Fala, por favor, professora, a frase que eu sei como que é, só que eu não sei a ordem. Meu pai entregou a carta ao morador. E do lado tá entre parênteses, para o morador. Quem sabe pode falar. Meu pai entregou-lhe a carta. Certo. Meu pai entregou a carta para o morador. Não. Eu fiquei 50 minutos pensando, mas aí eu... Olha só, meu pai entregou-lhe a carta para o morador? Não. Meu pai entregou-lhe a carta. Ou A carta. meu pai lhe entregou a carta. Lembrando lá, pessoal, entregou é o meu verbo, tá? Então, esse complemento, ele pode vir na frente do verbo ou atrás do verbo. Ao morador, só um minutinho, ao morador, ele tá entre parênteses aí para vocês verem. Ao morador, eu posso também falar ao morador é alguém ou para alguém. Isso daí é a nossa próxima classe de palavra, preposição, né? Ao é preposição, né? Junção aí de artigo mais preposição, e para também é preposição, tá? Então, ao morador ou para o morador. Como eu falei para vocês, o morador eu consigo substituir por ele. Ou seja, fica para ele. Meu pai entregou a carta para ele. Para ele quem? Para o morador, tá? Então, aí fica assim. Meu pai entregou-lhe a carta. Lhe já está substituindo para o morador ou ao morador. Ou meu pai lhe entregou a carta, que ainda substitui para o morador ou o morador, tá? Pessoal, dúvidas aí nessa atividade? Professora, eu ia falar... Não, professora. Não. É porque tem uma pessoa que lá e meu pai entregou-lhe para o morador. Aí, tipo assim, essa frase é como se o filho estivesse falando para o morador. Tipo, meu pai entregou, né? Meu pai entregou a carta. É, você vai então, por isso que não diz meu pai entregou. É, por isso que não diz meu pai entregou para o morador, porque o filho está falando com o morador. Não necessariamente, né? Ler, a gente tá aí... Não necessariamente. É como se a pessoa estivesse falando com uma pessoa que ia entregar a carta. Não, olha só, vamos lá. Ler, sobe aí na tabela de vocês, preste atenção. Ler é a terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Então, o morador, na verdade, é de quem eu estou falando. Lembra lá no início? A primeira pessoa do discurso é quem está falando, a segunda pessoa do discurso é com quem eu estou falando, ou seja, quem está me ouvindo falar, e a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem eu estou falando, ou seja, ele é o assunto. Então, eu estou falando, teoricamente, eu estou falando a primeira e a segunda. 1%, tchau. Tchau. A primeira e a segunda pessoa estão falando... Tá, vou anotar aqui. A primeira e a segunda pessoa estão falando de quem?
do morador, ou seja, o morador é terceira pessoa, tanto que a gente substituiu o morador por quem? Por ele, é a terceira pessoa do singular. Lhe e lhes, tá? Ele está substituindo quem? A terceira pessoa, seja do plural ou seja do singular, tá? É por isso que houve essa troca aí. Se eu substituo a terceira pessoa do singular ou do plural, automaticamente eu vou utilizar o que? Um pronome oblíquo átono, porque ele na verdade não está na função de sujeito, certo? Ele sofreu a ação. Meu pai entregou-lhe a carta, ou meu pai lhe entregou a carta, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Pessoal, vocês ainda têm dúvida com relação a essas atividades que foram feitas? Não. Ok. Não. Esclareceu. Oi? Eu tinha, mas você esclareceu. Ok, então, pessoal. Então, vamos à chamada novamente, tá? São 10h28. Vamos finalizar nossa aula e amanhã a gente continua a correção, né? Como a gente não conseguiu finalizar, amanhã a gente finaliza essa correção aí, tá? Então, vamos lá. Pessoal, quem já quiser ir saindo após eu chamar o nome, já pode ir saindo, tá bom? Então, até amanhã, a gente se encontra às 7h30 da manhã, tá? Para aula de português e 9h10 para nossa aula de redação, tá? Tenham um bom dia. Pode falar. Mas ela tem 5%, a gente carrega meio rápido. Eu tenho que sair. Pode colocar meu nome na chamada? É Júlia. Tá bom, Júlia. Então, vamos lá. Você colocou o nome dela na chamada. Tá, vamos lá, pessoal. Alice. Presente. Ana Beatriz. Pode sair? Pode sim. Presente, Ana Beatriz, presente. Ana Luísa já saiu. Guilherme. Tchau. Guilherme Martins. Presente. Guilherme Amaral. Presente. Isabelle. Presente, professora. Tchau, gente. Tchau. João Levi. Presente. João Lucas. Presente. Karina. Presente, professora. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Maria Gabriele. Presente, professora. Até amanhã. Até amanhã. Rian. Samuel. Presente, professora. Yasmin. Presente. Tchau. Tchau, até amanhã. Wallace. Presente. E Natan. Wallace. Presente, eu tô presente. Ok. Chama o Rian, acho que ele saiu da sala. Ele trabalha. Tá. Então tá, Rian. Pode sair. Já te coloquei aqui. Manuela, você tá aí? Manuela.